professor de História do Brasil, e hoje vamos iniciar então o nosso estudo sobre esse tema tão importante para os vestibulares aqui do sul do Brasil, para o resto do Brasil todo também, principalmente para o Enem, certo? Então, peguem suas canetas, seus cadernos, álcool gel na mão, tudo higienizado, que nós vamos começar agora este conteúdo, certo? A primeira aula de hoje é colonização da América. O objetivo é a gente fazer uma contextualização da realidade europeia antes da chegada dos espanhóis e dos portugueses neste território no qual nós vivemos atualmente, o continente americano e mais especificamente o Brasil, que naquela época nem tinha esse nome, né? Não era essa nomenclatura que os povos nativos, os indígenas, os originários utilizavam, certo? Então, assim, esse é o objetivo, contextualizar, né? Compreender qual era a realidade da Europa antes deles iniciarem as navegações e por que eles iniciaram as navegações. É claro que esse conteúdo vocês vão estudar com mais detalhes em história geral, né? Mas é importante a gente trazer aqui algumas informações e tal para poder compreender o choque de culturas europeias e indígenas que acontece a partir de 1492, quando Cristóvão Colombo pisa na América Central, nas Ilhas Caribenhas, ok? Então vamos lá, aula 1 de História do Brasil, colonização da América. Primeiro passo, compreender o contexto político da Europa a partir lá do século XI em diante. O contexto político é de transição do sistema feudal para o sistema capitalista, quando se desenvolvem as monarquias absolutistas, o absolutismo e o sistema mercantil, que está ligado com o comércio e com as grandes navegações, ok? Então, é muito importante a gente saber que a transição do feudalismo, sistema descentralizado com economia agrícola, para o capitalismo, onde nós temos a centralização do poder e o comércio, certo? Ele se desenvolve de forma lenta e gradual neste período. Então, o feudalismo, ele vai chegar um momento onde vai ser iniciado um processo de expansão. E é justamente essa expansão, com o crescimento populacional, que levará à crise. Quando o feudalismo chega no auge, né, no desenvolvimento de técnicas agrícolas, no aumento de produção de alimentos, as pessoas começam a ter mais saúde, começam a se reproduzir mais, e aí o sistema entra em declínio, porque ele não é feito para muita gente, ele não se desenvolveu para muita gente, certo? Como que se desenvolve esse processo de declínio do feudalismo? Com o movimento cruzadista, vocês já ouviram falar, com certeza. O movimento cruzadista é aquele movimento liderado pela Igreja Católica com um objetivo religioso de expandir a fé cristã. Lembra disso? Expandir a fé cristã, né? Conquistar a Terra Santa e entrar em conflito, obviamente, com os muçulmanos que estavam dominando a África, a Ásia e parte da Europa também, certo? Só que esse movimento cruzadista ele não é somente um movimento religioso, porque ele tem objetivos políticos, econômicos e sociais. Por exemplo, um dos principais objetivos da cruzada, desse movimento tão importante na história, era justamente conquistar terras para continuar com aquele processo desenvolvido entre os nobres de suzerania e vassalagem. A terra é o meio de produção do feudalismo. Então, se necessita mais terras, necessita-se da expansão. Isso é importante de compreender, porque a partir das cruzadas, onde eles buscam expandir a fé cristã, buscam novas terras, já aproveitam para fazer com que o aumento populacional diminua, né? Um controle da população através das mortes, dos conflitos, vai fazer com que nós tenhamos o retorno de relações comerciais. Então, na medida que nós temos essas viagens do Ocidente para o Oriente, começam a se desenvolver novas relações comerciais, surgem pequenos vilarejos comerciais, que são feiras, que começam a se aglomerar pessoas para fazerem trocas, para que se possam, então, se alimentar, comprar armamento, né? Surge o comércio local, a moeda volta a circular com mais força e o resultado é que o movimento cruzadista faz com que nós tenhamos o crescimento do comércio e o surgimento de burgos. Burgos são vilarejos, são aglomerados populacionais. Nesse processo, então, gente, nós temos o aumento da população urbana. O povo camponês, servo, que vive prestando serviços no campo, começa a fugir dos feudos para buscar uma vida mais livre na cidade. E aí o poder do senhor feudal começa a declinar, o senhor feudal começa a perder poder.
Surge então uma questão para a gente: quem vai dominar o poder das cidades? Os reis, os monarcas absolutistas. Nesse processo, a Igreja Católica perde um pouco de poder e famílias de nobres, famílias reais, vão controlar determinadas regiões. Começam a surgir os reinos europeus, né? Por exemplo, Reino de Leão, Reino de Castela, Reino de Aragão, Reino de Avignon, Reino de Habsburgo, vários reinos pela Europa, certo? O mapa europeu começa a se transformar. E assim surgem as monarquias absolutistas. Monarquia significa um no poder. Absolutista é que ele é supremo, ele é absoluto. Então, este um que está no poder, ele é inquestionável, ele é a própria lei, com o poder, óbvio, legitimado pela Igreja Católica. Então, monarquia absolutista é aquele período no qual nós temos essas famílias reais com reis e rainhas dominando a Europa, sem muitas leis para regulamentar as suas ações, certo? Então, nesse contexto que nós temos a formação do Reino de Leão, em Portugal, né? Do Reino de Castela e Aragão, na Espanha. E assim, é importante que a gente compreenda esse processo, porque ele está diretamente ligado com o aumento do comércio. Lembra que com o absolutismo, a monarquia absolutista, né, o absolutismo, ele é um sistema político. E junto com esse sistema político vem o sistema econômico, que é o mercantilismo, o mercado, capitalismo mercantil. Aqui eu trago um mapa para vocês, falando da Península Ibérica, né? A Península Ibérica é onde nós temos atualmente Portugal e Espanha, fica no ocidente da Europa, essa região aqui que tem saída para o Oceano Atlântico e bem próxima do norte da África. Aqui está o Estreito de Gibraltar, né? Então é um pedaço de mar que liga a Europa e a África, e esse mapa ele demonstra a transformação deste território, né? Do século XI até o século XIII. Percebam que no século XI a Península Ibérica tem uma presença muito grande de muçulmanos. Esses muçulmanos estavam dominando essa região e pressionando os reinos católicos, né, pressionando os europeus a um sistema que vem do Oriente, certo? E que acredita como base no Islã. Então, os católicos estavam restritos ao norte da Península Ibérica. Já com o passar do tempo, inicia um processo de reação europeia, liderada pela Igreja Católica, através das cruzadas. E os muçulmanos começam a ser expulsos desse território. Tá? Olha só, essas cruzadas da Península Ibérica nós chamamos de Guerra da Reconquista. Percebam como os muçulmanos eles dominavam um grande território no século XI e já no século XIII eles estão somente com Granada. Então, com o passar dos séculos, a gente vai vendo uma expansão cristã na região da Península Ibérica. Isso explica porque Espanha e Portugal são dois países extremamente católicos até hoje, porque a formação desses países está diretamente associada com as cruzadas, a Guerra de Reconquista. E assim vai se formar o Reino de Portugal. O Reino de Portugal ele se origina dentro do Reino de Leão. Então, como que se desenvolveu? O Reino de Leão, com o objetivo de barrar as invasões muçulmanas, cria um forte militar, um condato chamado Condato Portucalense, que ficava ao sul. Então, o Condato Portucalense tinha a responsabilidade de barrar as invasões islâmicas no Reino de Leão. Só que com o passar do tempo, esse Condato Portucalense, ele vai, além de barrar essas invasões, avançar ao sul e dominar territórios onde antes nós teríamos os muçulmanos. Percebam já no século XII, como o Condato Portucalense já expandiu o território do Reino de Leão, a ponto deles falarem, olha, nós não somente barramos os muçulmanos, como expandimos o território. Está na hora de fazer a independência do Reino de Leão. E aí nós temos uma separação. O Condato Portucalense se separa do Reino de Leão e se torna um reino. Se torna um reino que é dominado pela família Borgonha. A família Borgonha, então, faz a independência. De Condato, torna-se reino, certo? Mais para frente, essa família Borgonha vai ser retirada do poder de Portugal. Vai haver uma revolução em Portugal. Essa revolução se chama Revolução de Avis. Isso é muito importante. Vocês podem anotar aí, certo? Coloca aí, ó. Revolução de Avis. O que é Avis? Avis é uma família nobre, certo? Uma família nobre
que vai se unificar com a burguesia e dar um golpe de Estado, vamos chamar dessa forma, na família Borgonha. Então, é uma nova dinastia, certo? Uma nova família real que domina Portugal. O primeiro rei vai se chamar Dom João Avis. E esse cara ele foi muito inteligente, porque ele se associou com uma nova classe que estava surgindo, que não tinha poder político, mas tinha poder econômico. Tu sabe que classe é essa? É a burguesia. Esse processo é importante de compreender, porque quando Dom João assume com o apoio da burguesia, a gente tem uma aliança do Estado com esta nova classe que precisa de comércio, precisa de navegação. E isso explica o porquê de Portugal ser um dos primeiros países, é o pioneiro nas grandes navegações. Porque o rei, a família real, a Avis tinham um compromisso de retribuir o apoio da burguesia. Então essa aliança aqui gera uma certa estabilidade, e essa estabilidade será fundamental para o investimento nas grandes navegações. Compreenderam esse processo? Isso aqui é muito importante, e ao mesmo tempo que ocorre esse processo aqui, nós temos o desenvolvimento do mercantilismo. É muito importante a gente prestar atenção nisso também, né? Como que o mercantilismo se desenvolve, né? Mercantilismo significa mercado. Então, no mercado sempre se busca o lucro, a balança comercial favorável, né? Arrecadar mais do que gastar. E o Estado ele cobrava muitos impostos, ele estava muito presente na economia. Dentro do mercantilismo tem várias vertentes econômicas, assim, de busca de recursos, né? O metalismo, o comercialismo. Isso vocês vão ver com calma depois em História Geral. O objetivo não é aprofundar, mas sim contextualizar. Mas é importante vocês saberem que, neste período, quem dominava as rotas do Ocidente para o Oriente eram dois grupos distintos. Na rota terrestre, tu tem o Império Turco-Otomano, certo? Que domina a transição da Europa para a Ásia. Então eles estavam naquela região da Turquia, da Rússia, e eles cobravam muitos impostos. E imposto encarece o produto do comerciante. A outra opção era pelo Mediterrâneo. Só que no Mediterrâneo tu tem as cidades italianas, Gênova e Veneza, que também cobravam impostos. Então, quem estava na Europa e queria investir no comércio, pagava muito imposto, ou para turco-otomano ou para italiano, genoveses, venezianos. E as grandes navegações, elas surgem com o objetivo de buscar uma nova rota para chegar nas Índias, lá na Ásia, né, onde nós tínhamos produtos de muito valor comercial, como a seda, o cravo, a canela, o sal, o açúcar. Então as grandes navegações elas vêm nesse sentido, buscar uma nova rota para as Índias, fugindo dos impostos do Império Turco-Otomano na via terrestre e dos italianos, genoveses e venezianos na rota marítima do Mediterrâneo, certo? E dentro deste contexto, então, que nós temos o pioneirismo português. O pioneirismo português ele se desenvolve por uma série de fatores, por uma combinação de fatores. Primeiro, vocês viram no mapa que Portugal fica na saída para o Oceano Atlântico. Portugal fica no litoral da Europa, voltado para o Oceano Atlântico. Isso facilita, né? Facilita tu investir na navegação tendo o litoral a teu favor. Se eles estivessem no centro da Europa, provavelmente eles não seriam os pioneiros da grande navegação. Então, dentro desse pioneirismo português das grandes navegações, nós temos a localidade com os portos, a saída para o Atlântico, a paz interna, a estabilidade que eu comentei, que foi conquistada na Revolução de Avis, a aliança da família Avis com a burguesia, então o Estado é comprometido com o investimento nas grandes navegações. E outro fator muito importante que eu gosto de destacar, gente, o legado árabe, o conhecimento que os árabes deixaram ali em relação às navegações. Os árabes naquela época, eles tinham um avanço tecnológico muito maior do que os europeus, do que os católicos em geral, certo? Eles que inventaram o astrolábio e a bússola, que são instrumentos de localização geográfica, eles que inventaram a caravela. A caravela é muito importante, gente, porque agora, a partir desse novo instrumento, desse navio que não conta somente com remos, mas sim com tecidos que ajudam a pegar impulsionamento com o vento,
a velocidade das viagens ampliou muito, né? Então isso é bem interessante, o legado árabe com os avanços tecnológicos que foram deixados naquela região, que foram adquiridos pelos portugueses. E se destaca também a questão da cidade de Sagres, né? Cidade de Sagres é uma cidade do litoral português, onde os navegadores trocavam informações, trocavam conhecimento sobre rotas marítimas, sobre correntes do mar, que era muito importante conhecer, sobre conhecimentos náuticos em geral. Muitos vestibulares colocam escola de Sagres, né? Na verdade não tinha assim uma escola onde a pessoa se matriculava para aprender as coisas e tal. Não, é uma região onde se trocava informações sobre navegação. Então, dentro dessa busca por uma nova rota às Índias, que é fugir do Mediterrâneo, fugir da rota terrestre e buscar uma alternativa através do Atlântico, por mares nunca antes navegados, nós temos o pioneirismo português com essas características, certo? Até aqui tudo tranquilo? Seguimos então, beber uma aguinha no copinho mais bonito que existe, é o copinho do Conceito Vestibulares, que todos os nossos alunos vão ganhar aí no retorno das aulas. Inclusive a gente já está com saudade do convívio de vocês aqui na nossa sede. Logo, logo a gente vai estar junto, com certeza, com mais tranquilidade, superando tudo isso que está acontecendo. Bom, uma imagem para vocês compreenderem aquilo que eu estava comentando. Tá vendo essa linha vermelha aqui, ó? Essa linha vermelha é a rota terrestre para, a partir da Europa, chegar nas Índias. Aqui a Índia, a China, buscar as especiarias. E essa linha azul, ó, são as rotas marítimas, através do Mediterrâneo. Qual é o problema? Vamos lembrar, aqui ó, na linha vermelha, impostos dos turcos otomanos. E aqui na linha azul, ó, na Itália, Gênova e Veneza cobrando imposto. Então o que os portugueses vão fazer? Eles vão se lançar para uma nova rota, para uma alternativa, que é o Oceano Atlântico. Ok? Compreenderam isso? Só que o problema é que ninguém nunca tinha feito isso, né? Então várias aventuras aqui nós temos, várias aventuras de enfrentar um mar desconhecido, onde as pessoas acreditavam que tinha sereias, monstros e várias coisas diferentes. E um detalhe, né, gente? Nessa época, a galera pensava que a Terra era plana. Não existia ainda a noção de que a Terra era uma esfera. Ah, eu sei que tem gente que ainda acha que a Terra é plana. Mas tu que é aluno do conceito não vai cair nessa besteira aí. Presta atenção, a Terra é esférica. Tá? Isso já foi comprovado há muito tempo. Um cara chamado Cristóvão Colombo, lá no século XV. Mas naquela época, o pessoal achava que a Terra era plana. Então eles pensavam que ia chegar num ponto que se encontraria o fim do mundo. Né? Tem uma galera agora no Facebook que também está defendendo isso aí. Né? Mas aluno do conceito não cai nessa história. Trago aqui para vocês também algumas imagens importantes, certo? A caravela com esses tecidos que ajudavam a impulsionar com o vento. Percebam que aqui a gente tem uma cruz. Essa cruz representa a Igreja Católica, né? O movimento cruzadista. Uma bússola, um astrolábio, que são instrumentos de posicionamento geográfico para a pessoa, né, se orientar através das estrelas. E aqui uma imagem que demonstra as primeiras viagens de Portugal. O que eu quero destacar para vocês? Portugal começa as grandes navegações com a conquista de Ceuta, que é uma cidade no norte da África, em 1415. E a partir dessa conquista de Ceuta, eles vão expandindo pelo litoral africano, ok? Percebam aqui, ó, eles conquistam primeiro Ceuta, depois o Cabo Bojador em 1434, depois o Cabo Branco em 1442, e eles vão assim de forma lenta e gradual. Portugal demorou para conquistar o litoral africano. Eles foram desbravando, dominando. Cada região que eles chegavam, aportavam, eles criavam então um sistema, né, um sistema de feitoria, que é um forte militar que eles colocam para controlar se não está vindo nenhum outro reino português para cá, né, se não está vindo nenhum outro reino português, concorrer com esse domínio, com esse território, certo? Então, muito importante. Eles só vão conseguir passar o sul da África, que é o conhecido Cabo das Tormentas, em 1468. Olha só. Então demorou muito. Primeira viagem, 1415.
Conquista do Cabo das Tormentas, 1468, é um tempo. Esse Cabo das Tormentas ele era uma região assim, de muita dificuldade de navegação. E quando um cara chamado Bartolomeu Dias consegue conquistar, atravessar o Cabo das Tormentas, ele passa a se chamar Cabo da Boa Esperança. Cabo da Boa Esperança, essa modificação no nome, né? Porque eles tinham conseguido uma grande façanha. Depois, mais pra frente, vai ter um livro, que vocês estudam até em literatura, né? Os Lusíadas, que fala dessa viagem, fala de outras viagens também, a do Vasco da Gama, que vai chegar nas Índias. Ok? Então, bem importante esses detalhes aqui para ter um conhecimento mais amplificado sobre esse assunto. Bom, acontece que no meio dessas grandes navegações, dessas viagens que Portugal estava fazendo, conquistando a África, dominando a África, é claro, explorando aquelas populações, aquelas diferentes tribos que ali existiam, vai surgir um cara, né, muito diferenciado, que nasceu na Itália, mas que morava em Portugal, morava em Sagres, chamado Cristóvão Colombo. Esse cara vai marcar uma grande transformação na ciência, porque ele defende, gente, pela primeira vez aqui, que a Terra é uma esfera. Ele que vai dizer, olha, gurizada, a Terra não é plana, a Terra não tem fim, ela é uma esfera. Se nós navegarmos rumo ao horizonte pelo Oceano Atlântico, a gente não vai chegar no fim do mundo, a gente vai chegar lá na Ásia, onde a gente quer. O que ele está querendo dizer com isso? Não precisa ficar passando perigo lá no Cabo das Tormentas, agora Cabo da Boa Esperança. A gente pode agilizar o processo para chegar nas Índias, no objetivo final, onde tem muita riqueza, onde tem muita especiaria, a gente pode navegar rumo ao horizonte. Só que quando ele leva essa proposta para o reino português, ele vai ser debochado, né? Vai sofrer bullying, né? Vai ser tirado para Loki, como dizem. E aí, a opção que ele tem, muito inteligente, é levar essa mesma ideia para o concorrente, né? Para o concorrente de Portugal, para o reino que ameaçava Portugal, que era Castela e Aragão, também conhecido como Espanha. Lá em Castela e Aragão, ele traz essa mesma ideia, essa mesma proposta para a Rainha Isabel. E a Rainha Isabel decide investir nele. Vou investir em 3 caravelas, se não der certo, beleza, ele morre, tranquilo. Mas se der certo, eu vou me dar muito bem. Então, ele recebe essas 3 caravelas e lidera essas caravelas, né? Tu imagina o que eram as pessoas que acompanharam ele, tá? Quem ia nessas grandes navegações assim, era tudo o que não prestava, entre aspas, visto como o pior que tinha na sociedade. Assassino, ladrão, pessoas que eram vistas como um perigo da sociedade. Então ele foi liderando esses 3 navios, essas 3 caravelas, rumo ao horizonte. E o tempo passava e nada de chegar nas Índias. Nada de chegar nas Índias. Quase que a coisa pegou pro lado dele, a galera estava nervosa, estava faltando comida, enfim, terra à vista. Visualizou a terra no horizonte, chegou, pisou, encontrou algumas ilhas e ele imaginou que estava nas Índias. Chegou a ter contato com uma população nativa, que ele chamou de índios. Ele pensava que estava na Ásia, lá nas Índias, descobrindo novas ilhas. Mas, na verdade, este homem estava pisando num continente que posteriormente viria a se chamar América. Ele estava descobrindo, entre aspas, este continente, que nenhum europeu teria pisado até então. Quem habitava esse território? Os povos nativos, os índios, como nós chamamos, né? Essa região aqui. E tu tem diversos povos nativos, centenas e centenas. Tá? Os povos que mais assim se organizaram do ponto de vista financeiro, né, econômico, administrativo, eram os Incas do Peru, na região da Cordilheira dos Andes, e os Aztecas na região do México, tá? A gente vai falar disso mais pra frente. Mas esse cara, então, ele fez essa rota aqui, ó. Ele saiu da Europa, né, da Península Ibérica, nessa linha vermelha, e chegou no Caribe, ok? Mas ele não sabia que estava lá. Mais pra frente vai vir um cara chamado Américo Vespúcio que vai contatar. Olha, isso aqui não é a Índia, isso aqui é um outro continente. E é justamente por esse cara, né, o Américo Vespúcio, ter feito essa constatação, é que nós temos então esse nome, né? Já que o Américo Vespúcio percebeu que isso aqui era um continente,
então o nome vem em homenagem a ele, certo? Muitas emoções até aqui. Algumas informações importantes, trago aqui uma cronologia, tá? Então, em 1415, os portugueses conquistam a cidade de Ceuta, no norte da África. Essa é a data de marco inicial das grandes navegações. Tá? Se considera que aqui começaram as grandes navegações. Em 1468, aqui está 88, mas 68, Bartolomeu Dias atravessa o Cabo das Tormentas, e esse Cabo das Tormentas, lá no sul da África, passa a se chamar Cabo da Boa Esperança. Duas conquistas portuguesas. Então, num primeiro momento, os portugueses estavam à frente, eles eram os pioneiros. Mas, em 1492, Cristóvão Colombo chega na América representando a Espanha. Lembra que ele foi excluído em Portugal, ele foi ridicularizado em Portugal. E aqui o jogo vira. Porque, posteriormente, a Espanha vai encontrar muito ouro, muita prata nesta região. E lembra que dentro do mercantilismo, esses eram produtos que tinham maior valor econômico, tá? 2 anos depois que o Cristóvão Colombo chega nesse território, é assinado um Tratado de Tordesilhas, onde o Papa, mediando a relação de Portugal com a Espanha, vai dividir os territórios descobertos e a descobrir. Já vou falar disso mais pra frente. Só em 1500 Pedro Álvares Cabral chega no Brasil, ok? Pedro Álvares Cabral chega no Brasil e começa esse processo de contato portugueses e povos nativos. E os ingleses? Quando que chegam os ingleses? Só no século XVII, gente, só em 1607. Mais pra frente, outro assunto. Mas é importante vocês saberem que para desbravar a América levou um tempo. Eles chegaram na América Central, ali nas ilhas do Caribe, depois foram para o México, Cordilheira dos Andes, e aí foi se expandindo. Para chegar no sul, na Argentina e tal, demorou. Canadá, mais ainda, certo? Então, essa noção mais problematizada que a gente tem que desenvolver. É um processo lento, cheio de complexidades. Vários povos nativos diferentes, com várias culturas, reagindo de diferentes formas em relação a essa invasão. Porque a história da América, a história do Brasil, nada mais é que uma história de invasão territorial, de apropriação territorial e imposição de uma cultura. E claro, né, quando há uma imposição de cultura e invasão, há uma resistência. Quem que estava resistindo? Os indígenas. Os indígenas resistiam através da guerra, através da fuga, através da adaptação, são várias formas de resistir, mas sempre há resistência por parte desses que já estavam aqui, certo? Uma imagem importante aqui para nós, um mapa Moody, mostrando o Tratado de Tordesilhas. Então, o Tratado de Tordesilhas, que foi assinado em 1494, ele estabelece, tá, o que é de Portugal e o que é da Espanha. Ele basicamente diz o seguinte, ó, até 370 léguas após a ilha de Cabo Verde, aqui, ó, é território português. Depois que passa desse ponto, é território espanhol. Então, os portugueses ficaram com essa parte aqui em verde, estão vendo? Ó? Eles dominaram o Oceano Atlântico, a África, que eles já estavam colonizando, e ficaram com domínio de parte da América, que eles nem tinham chegado ainda. Como que eles chamavam essa parte da América que eles dominavam? Brasil, certo? A América Portuguesa. Então, de acordo com o Tratado de Tordesilhas, Portugal dominou as navegações do Oceano Atlântico, a África e o Brasil. Isso mostra pra gente como não foi por acaso que eles chegaram aqui. Eles vieram já com o Brasil sabendo que tinha um pedaço de terra aqui, que era o domínio deles. Depois desse espaço, tudo pertence à Espanha. E a Espanha vai se dar muito bem. Por quê? Eles vão conter o poder do território que é o atual México. O México. Lá tinha muita prata, tinha muito ouro. E principalmente a Cordilheira dos Andes, região da Bolívia, do Peru. Aqui tem muita prata. Cidade de Potosí, cidade que foi mais rica, que mais tinha prata para ser explorada. Tá? Percebam, no Brasil, nós temos uma característica que é a restrição ao litoral. O Brasil, no início, lá a partir de 1500, ele não tinha esse espaço todo que ele tem hoje, esse território, né? Se a gente analisar o Tratado de Tordesilhas, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Floresta Amazônica, tudo isso pertencia à Espanha. Mas eles não vão chegar a dominar, assim, a povoar essa região, porque eles estão voltados mais para a exploração do Peru, da Bolívia e do México, certo? Ok? Tranquilo até aqui? Vou apagar com a mão mesmo. Vamos lá. Para finalizar o nosso assunto,
é importante a gente destacar que nós diferenciamos as colônias de exploração e as colônias de povoamento. Porque quando começa essa prática dos europeus virem para cá, se estabelecerem aqui, nós temos então um processo que se chama colonialismo. Né? O colonialismo é colonizar, é explorar uma região para benefício de um reino, de um império, né? Uma exploração, uma relação de dominação. Então nós temos as colônias de exploração, certo? Colônias de exploração são colônias como Brasil, como México, como Peru, onde a metrópole, que é o reino espanhol, o reino português, vão, através da dominação, explorar de todas as formas a colônia. Tá? Então, nós temos o famoso pacto colonial. Esse é o perfil, a gente vai falar disso mais pra frente, né, com mais detalhes, esse é o perfil do Brasil. Tá? Então, nós temos um pacto colonial, onde a metrópole explora a colônia através do monopólio, domínio único. Então, a metrópole vende tudo que entra na colônia, né, os manufaturados, por um valor elevado, e compra tudo que sai da colônia por um valor baixo. Né? Gêneros tropicais, como açúcar, café e algodão e outras coisas mais. Tá? E aí existe um outro tipo que é a colônia de povoamento. A colônia de povoamento ela é o caso da Inglaterra e das 13 colônias que posteriormente se tornam Estados Unidos. Aqui tu tem mais liberdade, né? Tu tem mercado interno, tu tem a policultura, são detalhes que a gente vai ver em outras aulas. Mas queria assim fazer essa diferenciação. As colônias de exploração, características de Espanha e Portugal, então plantation, produção voltada para o mercado externo, e as colônias de povoamento, caso inglês, com mais liberdade, com mais mercado interno. Certo, gente? Esse foi o primeiro conteúdo online aqui do conceito vestibulares, parte de história, né? Percebam que eu fiz uma contextualização para chegar nesse pacto que nós tivemos de cultura europeia e nativa aqui da América. Espero que tenha sido claro para vocês. Qualquer dúvida vocês podem deixar aqui nos comentários, chamar lá no Instagram, que eu respondo com calma, com detalhes. A gente está aqui junto com vocês para enfrentar esse período com muita calma, com muita tranquilidade, né? Com equilíbrio. O estudo não para, o estudo continua. E a gente está muito feliz de ver o empenho de vocês nessa situação, estudando em casa, se dedicando. Aproveitem essas aulas, aproveitem o planejamento de estudos, todas as ferramentas online, porque isso vai fazer diferença, tá bom? Gente, um beijão para vocês, saúde, fiquem bem e até a próxima aula.